Um grande abraço pra você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Brasileirão 2024, é a Série A na 26ª rodada, a 7ª do retorno. Você vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, vamos buscar 100 likes pra esse vídeo. E é isso, hein? 26ª rodada, com jogos no sábado e também no domingo. E ainda tem um joguinho na segunda-feira, um jogo do Internacional de Porto Alegre contra o Cuiabá. Rodada 26, iniciada nesse sábado, Vitória 2-0 para cima do Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Muito importante o resultado para o Leão, para o Colossal, que quebra o jejum aí de 4 jogos sem vencer, consegue dar uma subidinha, embora não saia da zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense, que vinha até tentando uma reação, perde a segunda seguida e fica mesmo na lanterna. Na Liga Arena, Atlético Paranaense e Fortaleza empataram por 1-1. O Atlético está 6 jogos sem vitória no campeonato, vai ficando ali numa zona perigosa, com pouca vantagem para a zona de rebaixamento. Já a gente vai ver isso um pouco melhor na classificação. O Fortaleza 3 jogos sem vencer, né? Teve aquela arrancada de 9 vitórias em 10 jogos, mas agora cai um pouco de rendimento. O Botafogo venceu o Corinthians por 2-1 no Newton Santos, se estabeleceu na liderança, abrindo 3 pontos para o Fortaleza, e o Palmeiras acabou encostando um pouco, também está 3 pontos atrás agora para o Fortaleza. A vantagem, inclusive, aumentou acima dos 3 pontos, né? O Palmeiras venceu nesse domingo 5-0, com 20 minutos de jogo já estava 3, uma participação exuberante do Palmeiras, que agora foco exclusivo no Brasileirão. Red Bull Bragantino e Grêmio empataram por 2-2 no Nabi Abichedi. Resultado ruim para os dois, mantém as duas equipes razoavelmente próximas aí de zona do rebaixamento. No Alfredo Jaconi, o Juventude virou para cima do Fluminense nos minutos finais. Teve um golaço do Marcelinho, uma virada ali de um time que tentou buscar o resultado o tempo inteiro, consegue se afastar legal da zona do rebaixamento, entra inclusive na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana, deixando o Flu muito mais perto da zona do rebaixamento, mas está fora, né? Lembrando que o Flu passou 3 meses aí na zona do rebaixamento, conseguiu sair recentemente com o técnico Mano Menezes e vai tentando ficar fora da zona. No Mineirão, deu São Paulo 1-0 para cima do Cruzeiro. São Paulo consolidado dentro do G6, está em 5º lugar e agora encostou no Flamengo, graças ao tropeço não dá para chamar de tropeço, né? É um clássico estadual, Flamengo e Vasco, 1-1, um jogo duro. O Flamengo atacou muito mais, mas fez 1-0 na reta final do jogo e aí permitiu tomar a pressão do Vasco, aquela velha postura de time brasileiro, né? Faz 1-0 e recua. O Vasco foi lá e empatou com o gol do Felipe Coutinho. E o Bahia meteu 3-0 na Fonte Nova, um atropelo para cima do Atlético Mineiro. O Bahia voltando a vencer pelo Brasileiro, vencendo aí mais uma vez, já tinha se recuperado, né? Chegou a ficar um período de jejum sem vitórias, consegue se recuperar enfiando 3-0 no Galo. O Bahia, que conseguiu entrar no G6, voltar ao G6, né? Até porque teve um Cruzeiro e São Paulo, confronto direto, um deles ia tropeçar, ou os dois tropeçariam, né? Com um empate. Derrota do Cruzeiro favorecendo o Bahia para voltar ao G6, exatamente a 6ª posição. E aí, Flamengo e Vasco, a gente já falou, 1-1, Felipe Coutinho marcando na reta final. Antes teve o gol do Gerson. E na segunda-feira, fechando a rodada, 8 da noite, no Beira-Rio, tem Internacional e Cuiabá. O Internacional se recuperou, a essa altura tá ali de olho para tentar arrancar para chegar no G6. O Cuiabá precisa sair da zona do rebaixamento. A classificação já está na tela, com o Dragão do Atlético Goianiense moldurando aqui a classificação. Liderança do Botafogo com 53 pontos. O Botafogo aí vem numa sequência muito feliz, né? 10 pontos nos últimos 12 disputados dentro da Série A. Arrancou para a liderança, já tinha ultrapassado Fortaleza, né? E continua numa tocada bem forte, a exemplo do que foi o ano passado. Vamos ver se esse ano vai ser diferente para o Fogão. Segundo lugar, o Palmeiras, 50, foco exclusivo no Brasileirão. Palmeiras com 50 pontos e vem numa sequência extraordinária aí de 6 jogos sem perder, sendo 4 vitórias seguidas, teve 2 empates também, está um tempinho sem perder pelo Brasileiro e vai subindo aí patamares no campeonato. Já conseguiu ultrapassar o Fortaleza, que agora é o terceiro com 49 pontos, está 3 jogos sem vitória no Brasileirão. Teve aquela arrancada extraordinária, né, de 9 vitórias em 10 jogos, agora fica aí só com 1 ponto nos últimos 9 disputados. Quarto, o Flamengo, 45. O Flamengo também não está num bom momento no Brasileiro, ele tem 1 vitória só nos últimos 6 jogos, tropeçando bastante, agora não conseguiu vencer um clássico que parecia que ele ia partir para vitória. É um jogo difícil com o Vasco, 0-0 por boa parte do jogo. O Flamengo conseguiu fazer 1-0 no final, parecia que ia para vitória, mas recuou, permitiu a chegada do Vasco. Gol do Felipe Coutinho, 1-1. Flamengo só tem 1 vitória nos 6 jogos, nos últimos 6 jogos, como a gente já tinha comentado. Aí a briga do G6, né? O São Paulo tá em quinto com 44. Repara que o São Paulo encostou no Flamengo. E é bom registrar sobre o rubro-negro que ele tem um jogo a menos, né, do que Botafogo, Palmeiras e Fortaleza.
Ou seja, ele tem um potencial de chegar até a 48, igualando o número de jogos. Então, olho no Flamengo, que ele ainda pode ficar perto, mas essa altura ele tá 8 pontos atrás do Botafogo. São Paulo 44, venceu fora de casa no Mineirão Cruzeiro. Aliás, foi a primeira derrota do Cruzeiro no Mineirão em todo o campeonato. A outra derrota do Cruzeiro tinha sido como mandante, né? Ele teve 2 derrotas como mandante, mas uma delas não foi no Mineirão. O Bahia tá em 6º lugar com 42, vitória bem importante nesse fim de semana, e foi um atropelo para cima do Atlético de 3-0. Fora do G6, o Cruzeiro é o 7º, 41, perdeu em casa e perdeu pela primeira vez no Mineirão em todo o Brasileiro desse ano. Em 8º lugar, o Vasco da Gama, 35. Empate com o Flamengo foi de ouro. Inclusive, serviu para ultrapassar provisoriamente o Inter. Amanhã, o 9º colocado, o Internacional, entra em campo no Beira-Rio contra o Cuiabá. Se vencer, atinge o 8º lugar e começa a se aproximar de G6. É o Internacional, na medida que ele foi fazendo, né, os seus jogos atrasados, ele foi subindo na tabela e passa, sim, a brigar por Libertadores. Sobretudo, se vencer segunda-feira, é bem importante o resultado, né? 10º lugar, o Atlético Mineiro, tem 33. Não consegue engrenar no campeonato, apesar de todo o investimento. 11º lugar, o Juventude, 32, vitória fundamental contra o Fluminense, conseguindo abrir 7 pontos para a zona do rebaixamento. Isso é muito valioso para o Juventude, que ano passado estava na Série B. 12º, o Red Bull Bragantino, tem 31. 13º lugar, o Atlético Paranaense com 30. Um destaque aí sobre o Bragantino, ele só tem uma vitória nos últimos 8 jogos de Brasileiro, né? O Atlético Paranaense não vence 6 jogos, tem 30. 14º, o Grêmio, 28. 15º, Criciúma, também tem 28. 16º, o Fluminense, 27, fora da zona do rebaixamento. E entre os 4 piores, 17º lugar para o Vitória, com 25 pontos, voltou a vencer nessa rodada para cima do Atlético Goianiense. 18º lugar, o Corinthians, tem 25. 19º, Cuiabá, com 22, tá precisando voltar a vencer, vence muito pouco o Cuiabá, são só 5 vitórias no campeonato. 20º colocado, o Atlético Goianiense, tá com 18 pontos na tabela. Então a gente tem a zona de rebaixamento, como você tá vendo: Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, formando aí o Z4 do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Pedro, do Flamengo, tem 11 gols, é o maior goleador do campeonato. 9 gols, tá chegando. Estevão, do Palmeiras, com 8 gols. Martim Lucero, argentino, do Fortaleza, também 8 gols. E também argentino, Pablo Verrete, do Vasco da Gama. E para fechar a lista, também argentino, Flaco Lopes, do Palmeiras. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Quase encerrada a 26ª rodada, a 7ª do retorno. Depois dessa rodada, vão faltar 12 para o fim do campeonato. É o último terço do Brasileirão. Deixa o seu like aí, um grande abraço.